O espírito, quando ele está em um processo de evolução, ultrapassa as camadas terrenas, ultrapassa os limites dos sistemas espirituais. Sistemas espirituais, para que vocês possam compreender, são dimensões fechadas para grupos específicos de espíritos em evoluções. Então existem vários sistemas, então existem várias dimensões fechadas, porque os campos mentais são específicos para a natureza dos espíritos de cada sistema. Então, quando o espírito ultrapassa o seu sistema espiritual e entra no universo, que nós chamamos o infinito, que pertence ao Criador, ele vai se desdobrando em sua própria consciência e vai se renascendo em si mesmo, ou seja, ele abandona um estágio de consciência e assume um estágio de consciência mais elevado. E assim ele vai se graduando em um universo superior, bem diferente das concepções que carregamos como espíritos. Então o espírito já deixa de ser espírito para ser energia. E em determinado ponto ele deixa de ser energia para ser a essência. Então o que define a natureza de um ser? O lado puro de um ser é a sua essência, porque a essência é aquilo que ele trouxe dentro de si, que veio de Deus Pai Todo-Poderoso, que veio da fonte da sua criação. Então a essência do espírito é que o aproxima da espiritualidade maior, que o aproxima de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a nossa essência, assim se definindo como a energia mais pura e elevada do nosso ser, ela vai se purificando à medida que ela vai se desagregando das camadas energéticas de luz mais baixas, luz intermediárias e energias inferiores. Então é um desagregar de valores menores para uma nova agregação de valores maiores. É assim a concepção, é assim que se funciona nesse grande universo. Então o renascer em si mesmo é abandonar uma velha forma, uma velha roupagem, uma velha consciência, um velho conceito e assumir o conceito novo de um ser nobre e evoluído. Novamente você dá um passo adiante e abandona aqueles conceitos que, evoluídos anteriormente, se tornaram já pouco evoluídos para a sua necessidade. Assim você avança mais um passo e vai se graduando nesse universo espiritual. É uma necessidade de todos os espíritos. Podemos pensar, eu tenho o direito de fazer a opção de evoluir ou não evoluir, de evoluir até a metade do caminho e dar-me por satisfeito. Mas, meu irmão, você pertence a uma camada dimensional. E essa camada dimensional, esse sistema espiritual da qual você está inserido, ele também está em processo de evolução. E dentro desse sistema existe a classificação, a separação do trigo e do joio. Quando se evolui individualmente, o ser se projeta. Mas existem vários seres se projetando para o alto, se graduando dentro do seu sistema espiritual, dentro do seu sistema dimensional. Restará aquelas células que já não se prontificaram a aceitar Deus Pai Todo-Poderoso, a se evoluir. E aí vem a autosseparação. E como se procedeu essa autosseparação? Deus Pai Todo-Poderoso veio e classificou as células? Não. Você se classificou. Se abriu um caminho de luz. Aqueles que desejavam e agradavam-se pela energia da luz, por se alimentar de uma nova luz, por se transformar em um novo ser, se classificaram, se autoclassificaram para esse processo de evolução. Aqueles que não tiveram a vontade própria, não tiveram a impulsão para essa transformação, estão se classificando como o joio, estão se classificando como aqueles que não querem Deus Pai Todo-Poderoso, porque se esforçam para tudo, menos para se aproximar de Deus. Se esforçam para satisfazer todos os seus desejos, mas não têm o esforço para se transformar em luz, para se aproximar do que é bom, para melhorar a sua própria natureza, para purificar a sua própria essência. Então,
aqueles que estão no alto, na sua sabedoria divina, está fazendo a leitura de cada célula, está lendo a sua energia, a sua mente, e está vendo o que você está dizendo não. Você está se fazendo de ocupado para si mesmo, e não para a espiritualidade maior, e não para Deus Pai Todo-Poderoso. Você está se fazendo envolvido em situações, ocupado em situações, em conceitos, em doutrinas, em concepções que você quer para você mesmo. Por quê? Porque elas são mais fáceis, elas não te obrigam. E aquele que obriga o seu espírito, que é a sua própria razão, que é aquilo que te transforma, você evita, porque exige mais esforço. Meu irmão, a escalada para o alto é de fato mais difícil. Como disse em uma palestra anterior, a queda é mais fácil, porque o ego puxa para baixo, o negativo te puxa, mas é o seu negativo que te puxa para baixo. Pensávamos que existia um magnetismo negativo no universo puxando os espíritos para baixo, mas na verdade é o próprio espírito que se puxa para baixo, porque o seu ego pesa em si mesmo. O ego é a faixa da consciência onde o ser deseja tudo para ele próprio: maior poder, maior conforto, maior situação entre os outros. Então, tudo ele quer que ele seja o primeiro e que seja ele o maior de todos. Então, quando se metaboliza essa energia, se processa ela pesa, ela se multiplica de uma forma pesada dentro da célula da consciência. E aí o ser desce para baixo. Mas existe um espírito sofredor, um obsessor que o puxou? Não, é você que se colocou dessa forma. Ao permitir que o seu ser espiritual desejasse aquilo que não é para ele desejar para si próprio. Como disse anteriormente, na orientação dos grandes mestres, o universo é coletivo. Deus fez o todo universal para todas as suas células. E aquelas células, então, que desejaram ser únicas, ser maiores que as outras, foram criando para si raízes energéticas, camadas pesadas em si mesmo, e foram se distanciando do núcleo maior, que é o centro do universo, que é onde está Deus Pai Todo-Poderoso. E assim se criavam mais núcleos, se criavam mais capas energéticas, mais envoltórios energéticos grosseiros em si mesmo, e se distanciavam mais. Isso é que criou o distanciamento dos espíritos do núcleo maior. Isso é que nos afastou de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não nos empurrou para as dimensões. Nós é que saímos como células por nós mesmos. E agora que o estágio de consciência foi projetado, e esse alerta, esse chamado foi projetado no universo, estamos despertando. Queremos voltar. Mas quando queremos voltar, nos encontramos com fardos energéticos pesados em nossa essência espiritual. E agora estamos lutando para nos livrar delas. Então lembre-se, não é você querer se fazer de bom para se convencer de que é um espírito evoluído. É se transformar na própria essência. O reflexo da sua evolução vem nas suas atitudes, nas suas palavras, por consequência. Mas se não haver em você mesmo o desagregar das camadas energéticas que te colocam nos níveis mais baixos, não há evolução. Não há aproximação com Deus Pai Todo-Poderoso. Não há projeção para a sua camada dimensional maior. Então lembre-se disso. A gente pensa, vou deixar para depois. Pode não haver tempo, porque os outros seres, as outras células, encarnadas e desencarnadas, estão evoluindo. E por que existe o processo da reencarnação? Por que existe o corpo físico? Por que Deus Pai Todo-Poderoso permitiu
que as grandes inteligências materializassem a energia e criasse um núcleo terreno e colocasse forma de vida nesse núcleo terreno, criasse os corpos animalizados, humanos e os animais de todas as formas, para que as células ali abandonassem as suas camadas, porque o magnetismo dessa matéria grossa criada na Terra absorve a nossa negatividade. É por isso que se vale do corpo físico, é por isso que o espírito precisa reencarnar, é por isso que ele pede reencarnação. Então não é um castigo a reencarnação. Para aquele que sabe se valer do poder magnético do corpo e se agregar a energia dentro da ciência espiritual, o corpo físico é um material magnético poderoso, de grande utilidade. Então, usar o corpo para o seu objetivo espiritual. Essa é a ordem superior, essa é a ordem de Deus. Te dou esse corpo para você usá-lo para a sua desimpregnação, para o desagregar dos seus miasmas mentais e assim sucessivamente. Então temos que compreender a verdade que vem do alto, temos que compreender a ciência espiritual e saber que existe uma movimentação grandiosa na cadeia universal e que células são projetadas para o alto, são promovidas, células são trabalhadas quando se tem a esperança de que podem evoluir, que são essas da parte intermediária, e células que já não servem mais, e assim vêm as desintegrações. Quando se fala no Evangelho, que grande sabedoria está no Evangelho. Então, quando se fala aquela parte do vou aqui, os inimigos serão queimados diante de mim. Quem são os inimigos? São aqueles que não me querem, são aqueles que são contra mim. Tem um trecho do Evangelho que se fala dessa forma: separa-se o trigo do joio, o joio será queimado. Então, quem é esse joio? São as células espirituais. Não é nada material, não é nada do mundo terreno. Então vamos compreender pelo ângulo da sabedoria espiritual e termos essas informações como um alerta para o nosso ser espiritual e não deixar que as oportunidades passem. É grandioso o despertar, é grandioso ver os espíritos se desdobrando em suas próprias consciências e se multiplicando em grandes unidades superiores. É grandioso ver um progresso daquele que busca a sua evolução. E é triste ver os mornos que não se importam com o que é ofertado. Não se colocam para receber tanta sabedoria, tanta luz que é colocada a seu favor. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade que aqui tivemos nesse dia.